Vamos falar aqui, mais um dia feliz, é tudo que o carioca precisa, Perfeito. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Segurança do Rio de Janeiro é um tema sensível para você? É o mais sensível, não só para mim, mas eu acho que para todas as famílias do Rio, para o comércio, para o crescimento econômico. É a maior dor do carioca hoje e se chama violência. Isso afeta todos os segmentos, todas as áreas de alguma forma. Afeta a vida das pessoas, afeta a integridade física, né, das pessoas, afeta a saúde mental, que é uma coisa que as pessoas pouco falam, mas que muito afeta, e o crescimento econômico, porque quando você não tem segurança, você não tem comércio, não tem turismo, você tem aumento do desemprego. Então, é uma bola de neve que, se a gente não estancar ela, a cidade deixa de ser maravilhosa. E como é que a prefeitura, através dos vereadores, conseguem contribuir de forma importante para a segurança de todas as regiões do Rio de Janeiro? Maravilha, ótima pergunta, Flávio. É uma das coisas que as pessoas têm uma grande dúvida, que a segurança pública é uma pauta 100% do governo do Estado. Na verdade, existe a necessidade da participação do município, contribuindo com movimentos para somar ao governo do Estado ao pior momento de violência que a história do Rio de Janeiro atravessa. Então, a gente precisa entender quais movimentos que o município precisa e deve fazer, de primeiro assumir essa responsabilidade, de estar colocando à disposição a Guarda Municipal, que é a força de segurança do município, que precisa ser completamente reavaliada com treinamento, com plano de carreira, com estrutura, porque é muito aquém do que deveria ser, para que eles possam estar contribuindo com a segurança das famílias, com a segurança do turista. Enfim, então existem vários movimentos, principalmente a disposição da Guarda Municipal em ajudar ao cuidado das famílias no que eu chamo do primeiro combate da violência urbana, né? Para que as pessoas não percam o direito de ir e vir, que hoje em dia, infelizmente, a gente perdeu no Rio de Janeiro. Wagner, você se sente seguro no Recreio? Não mais, né? Eu, morador de muito tempo, não mais. Nem no Recreio, nem na Barra da Tijuca, né? É muito grave o momento que a gente está vivendo. Os números são alarmantes. E eu queria saber do João, também como morador de Barra da Tijuca, empreendedor da Barra da Tijuca. O que pode ser feito na Barra da Tijuca, João? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa da estrutura, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente. Quem cuida da gente é a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Então, a gente precisa cuidar dessas instituições para que eles tenham capacidade de efetivo, de equipamento, de logística, de estratégia para que eles possam cuidar das famílias do Rio de Janeiro. Então, hoje, o 31º Batalhão, ele tem 550 homens. Ou seja, é um número muito aquém do que a necessidade do crescimento dos bairros, porque você fala de Guaratiba, de Vargens, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Tijuquinha. O crescimento dessa zona da cidade é uma das que mais crescem hoje no Rio de Janeiro, né, por conta do crescimento imobiliário. Então, você tem uma demanda que requer mais contingente de homens para poder estar resguardando, você tem um crescimento da violência, você tem um crescimento da miséria, e com isso você precisa ter um crescimento do efetivo. 550 homens hoje é nitidamente claro, o reflexo são as ruas, que não é o necessário para estar coibindo o ataque às famílias, o ataque ao comércio, aos turistas. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente, e se a gente não entender que a gestão pública municipal e estadual tem essa obrigação, a gente continua com o Rio de Janeiro entregue, as famílias com medo de sair na rua e o turista com medo de vir à cidade. Você falava de um batalhão com 550 homens, não me parece adequado o número, tendo em vista que a Barra Tijuca e Recreio tem cerca de 550 mil habitantes. Então, é só um exemplo. 500 mil. 500 mil de pessoas, né? A gente entende que a segurança pública, estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, e é uma forma de contribuir pela prefeitura. A Zona Sul em si tem outra particularidade lá que a gente vai abordar também, né? Deixa eu te dar um número, Flávio. O município, o Rio de Janeiro tem 92 municípios, tá? O Rio 2, hoje, ele tem mais moradores, o número de pessoas que habitam no Rio 2 é maior do que 20 municípios do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, só o Rio 2. A Barra Olímpica, aquela região toda, tem 100 mil moradores. Então, você não pode ter 550 homens, a gente está falando só de Barra Olímpica, para cuidar
de toda essa demanda, como você falou, numérica e de vias e enfim, de movimentos que você precisa ter um batalhão mais bem preparado, mais bem equipado e com um número maior de contingente. E um canal de comunicação direto com o governo do Estado é importante, né? Sim, assim, não existe governo independente. Né? Assim, o município não pode fazer a gestão do Rio de Janeiro separado do governo do Estado. Isso é um grande erro também. Você só combate a violência com a união. Você só combate um grande problema com a união. Eu dou muito exemplo de sócio. Se você está com um problema na sua empresa, você tem um sócio que cuida do financeiro e outro que cuida do operacional. Cada um tem uma função dentro da empresa. Mas se existe um grave problema no financeiro, o sócio responsável pelo operacional, ele tem que contribuir com o sócio que gere a parte financeira para você equalizar aquele problema. Então, isso é a mesma coisa no operacional. Então, quando você tem um problema de município e de estado, existe a necessidade de uma gestão conjunta, principalmente em pautas que refletem e afetam completamente o crescimento econômico e a vida das pessoas, como é a violência. O Rodrigo Pimentel, que é um especialista em segurança pública, que eu admiro bastante, tenho visto bastantes comentários sobre a segurança e de que forma a prefeitura consegue ajudar o Estado. E ele falou uma coisa que é importante, cara. Eu acho que foi em Niterói. A prefeitura instalou uma série de mecanismos de integração, eles conseguiram mapear a mancha criminal da área e repassar isso à segurança pública de segurança, e os índices caíram assustadoramente. Então, quer dizer, a prefeitura tem um papel importante para combater esse tipo de crime na cidade do Rio de Janeiro, né? Com certeza. A prefeitura, é o que eu falo, existem pautas que são de gestão conjunta, né? Você faz uma leitura, você tem dentro do município, a prefeitura ela tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, e no Estado a mesma coisa. Por que não ter uma Secretaria de Segurança e não a CEOP, que a CEOP é uma secretaria que ela fala de ordenamento urbano. Mas por que não você ter uma secretaria também no município que fale sobre segurança? Entende? Para ela agir em conjunto com a Secretaria de Segurança do Governo do Estado, entende? Então a gente precisa entender que os vereadores, que o prefeito, ele precisa ter a obrigação, a consciência e a responsabilidade de estarem atuando em conjunto, porque não é pauta de governo, não é pauta de partido, é pauta de uma cidade dar certo e das famílias estarem protegidas ou não. Entende? A gente está falando da vida. Então, não é uma ideologia. A gente está falando de vida, de seres humanos que estão sendo atacados na rua e estão perdendo vida. Você tem uma mãe que perdeu o filho no recreio, na porta de casa, por causa de um aparelho celular. Então, a gente não pode normalizar a segurança, a insegurança. A gente não pode normalizar a morte, a violência. Então, uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção nas minhas redes sociais, e eu falo de forma muito, muito enérgica, é o seguinte: não se acostume em ser assaltado e falar assim, ainda bem que deu tudo certo. Não pode banalizar esse tipo de coisa. coisa. Não deu tudo certo. Se roubarem um celular teu, não deu tudo certo. Não é porque você não morreu, porque você não tomou um tiro, que deu tudo certo. Já deu errado. Então, se indigne quando der errado. Se indigne quando você for assaltado. Se indigne quando você correr risco de ser assaltado. Porque quando a gente banaliza e normaliza, você para de colocar uma cobrança para quem deveria estar tomando conta da gente, que são os gestores públicos que têm essa responsabilidade. Eu vou pegar um chapéu aqui como morador da Barra e do Recreio. A gente aqui como morador da Barra e do Recreio, como exemplo, poderia ser da Zona Sul. Mas a sensação que eu tenho, cara, é que a população ela vai se acostumando com o absurdo e vai banalizando de forma importante essa violência toda. Porque teve um caso, o cara foi esfaqueado na Lagoa. O celular foi roubado, matou o filho, a mãe. Eu vejo essa mãe lá que faleceu em fevereiro. É o caso que ele está contando. Sim, é o caso. Foi na rua Joaquim da Silveira, no Recreio. Exatamente. Perfeito. É traumático, porque eu vejo essa mãe passeando com o cachorro e não tem mais o filho. Para os outros esqueceram, mas para essa mãe, não. A família está destruída, irmão. Está destruída. E na mesma rua já tiveram mais assaltos lá. Então, quer dizer, há uma sensação de abandono, né? De insegurança, né? Você fica assim, desolado, tipo assim, para onde eu vou recorrer mais, né? Porque, assim, os núcleos de segurança presentes, eu não sei até que ponto isso está funcionando a pleno, né? Uhum. Mas a gente vê algumas viaturas andando, tem hora que você não vê mais e tal. E a prefeitura, a sensação que eu tenho é que ela pode ser mais participativa. Sim. Eu vejo muito mais agente no sinal e aplicando multa do que propriamente fazendo a segurança
das praças, da pública. Tem muito mais gente nesse tipo de tema, né? Sem contar com a infra, né? Iluminação, sinal de trânsito temporizado erradamente, né? Então, assim, a prefeitura pode muito bem dar uma estrutura muito maior para a segurança pública, não só com a Guarda Municipal, mas também com a infra, né?